Isaías capítulo 9, de 1 até o verso 7. Hoje, o mundo ouve falar de um nascimento. Para nós cristãos é o nascimento do Redentor. Aqui no Ocidente, nós comemoramos, a cristandade comemora nos dias 4 para 25 de dezembro. Alguns grupos ortodoxos não usam essa mesma data, para eles é 6 de janeiro. Há um outro grupo de cristãos que preferem o dia 19 de janeiro. Qual é a data correta? Não sei. Mas o que importa, o que realmente importa, é que o Messias veio. Mesmo incrédulos hoje estão reunidos em vários lugares, trocando presente, comendo, bebendo, se alegrando. Mesmo que eles neguem, fazem isso por causa de Jesus. E o nosso tema para nossa reflexão hoje é que nós estamos aqui celebrando a fidelidade do nosso Deus. Celebrando o fato de que Deus é fiel em todas as suas promessas. Celebrando o cumprimento da promessa feita através de Isaías de que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho e ele seria chamado de Emanuel e receberia alguns títulos, como os títulos de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Celebramos o nascimento do Redentor. Celebramos o cumprimento da promessa feita por Jesus. Celebramos o cumprimento do plano de Deus, a realização do plano de Deus. Para que a profecia de Isaías se cumprisse, o menino teria que realmente ter nascido. Teria que ser um nascimento físico por meio de uma mulher. Isso aconteceu. Lucas conta para nós no capítulo 1, verso número 2. O prometido não poderia ser um simples espírito, como querem muitos espiritualistas. Não poderia ser um anjo, como querem algumas religiões. Não poderia ser um mito, como muitos estão querendo fazer crer na atualidade. Era um menino de verdade. E nasceu. Era o Filho de Deus, é o Filho de Deus que assumiu a essência humana. Manifestou-se como isto aconteceu no que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, ou no tempo perfeito. No momento exato, o Messias nasceu de uma mulher, nasceu sob a lei, fez-se carne, assumiu a nossa natureza e habitou entre nós, semelhante a nós, convivendo com as nossas fraquezas e vencendo-as para ser o nosso excelente sumo sacerdote. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela comunhão dos santos, obrigado por esse tempo que temos para estar aqui. Obrigado por aqueles que estão em suas casas neste momento e estão acompanhando e certamente aprenderão do ensino da Sua palavra, já louvaram a Ti na sua impossibilidade de estar aqui, seja por distância, enfermidade ou outras razões. Já falaram contigo em oração e concordaram com as nossas orações. Louvo pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, falar contigo, aprender do Senhor. E te pedimos, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. O texto bíblico, a Bíblia nos ensina sobre o nascimento de Jesus, que trata-se do cumprimento de uma promessa onde não havia esperança. A vinda de Jesus acontece numa terra e num tempo de profundo desespero. A promessa lembrada por Isaías da vinda do Messias, entre outras coisas, vai englobar uma região que é chamada de
terra que estava aflita. A região que era conhecida nos dias de Jesus como Galileia. Era a região que havia ficado na posse das tribos de Zebulon e de Naftali, à esquerda do mar da Galileia, do outro lado do Jordão. A região mais difícil de ser protegida e por isso era constantemente assolada, constantemente invadida pelos sírios. E um dos grandes inimigos de Israel, que nós vemos, por exemplo, no primeiro livro dos Reis e no segundo livro das Crônicas, é um sírio chamado Ben-Hadad, que invadia aquela região constantemente e que matava muitos judeus e destruía as suas cidades, as suas propriedades. E aconteceu que grande parte daquela população acabou sendo levada cativa por um rei assírio chamado Tiglat-Pileser. Isso está em 2 Reis, verso 15. Mais tarde, essa região foi ocupada por colonos gentios. Não na mesma proporção, não na mesma quantidade, não do mesmo jeito que foi a Samaria. Mas foi ocupada por gentios. E para muitos judeus, para os judeus mais puristas que habitavam na Judéia, era uma região desprezada. Por isso diziam que era uma região de um povo que andava em trevas. Era um povo mais simples, menos culto, de um estilo de vida mais interiorano, mais rústico. Mas o Senhor escolhe justamente esta região para que Jesus, mais tarde, inicie o seu ministério. Perguntamos, por que ali? Ensinavam de qualquer jeito. Muitas vezes eram mandados os piores alunos das escolas para lá, porque eles acreditavam que estavam diante de um povo ignorante. Ora, se é um povo ignorante, por que eu vou me esforçar em ensinar alguma coisa mais profunda? É muito parecido com o que acontece nas igrejas hoje. Vamos ter uma reuniãozinha, um estudinho. Vamos simplificar o ensino. Por que se aprofundando falar de coisas mais difíceis das Escrituras? A igreja não vai entender. Embora os nossos jovens entendam matemática, química, biologia, ciências da computação, um monte de outras coisas, mas na hora dos estudos bíblicos, Jesus começa ensinando nessa região e ensina com simplicidade, mas com profundidade. Jesus, inclusive, foi desprezado por isso. Era chamado de Nazareno. Essa promessa feita por Deus de que a luz resplandeceria em meio às trevas, ela vai se cumprir com o ministério. O menino, que era homem, que era Deus. E mesmo no momento da sua humilhação, era capaz de fazer coisas que até hoje a ciência não consegue nem imaginar como ele fazia. Um homem que podia dar ordem aos elementos, aos ventos, para que parassem. Eu sei que no nosso país eu ouvi quem tentasse estocar vento. Ele dizia para parar e parar. Ele dizia para os mares se aquietarem. Com toda a nossa ciência, os médicos dizem, não há mais esperança. Ele chegava para os mortos e dizia, levanta e anda. Estamos com uma tecnologia incrível para a produção de alimentos. E a fome no mundo. E a fome, inclusive, nas regiões onde os alimentos são produzidos. Jesus, com alguns pães e alguns peixes, alimentava multidões. Ministério cumprido de maneira poderosa. O texto nos fala sobre, o texto de Isaías nos fala sobre uma promessa que revela o caráter do prometido e do promissor. Uma das maneiras de Deus se revelar, se mostrar para nós é através dos títulos, dos seus nomes. Deus se revela de diversas maneiras nas Escrituras, com diversos nomes, e cada um deles em um momento específico com um significado específico. O povo vai para a guerra, ele dizia, eu sou a sua bandeira. Eu guio vocês. Havia exércitos inimigos confrontando Israel, ele dizia, eu sou o Senhor dos exércitos. O povo estava enfermo, ele dizia, eu curo vocês. Com fome, ele dizia, eu sustento vocês. E tudo isso com um nome específico. Cada nome representava alguma coisa. Ele é o Altíssimo,
El Shaddai. Ele é o Eterno. Ele é o Deus provedor, Jeová Jireh, e assim sucessivamente. E quando ele fala do menino que haveria de nascer, ele nos apresenta 4 títulos. O primeiro deles é que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Isso significa que ele é aquele que conhece tudo. Isso é muito bom, ele conhece tudo. Os homens deveriam se preocupar porque ele conhece até os dentros ocultos do coração. Ele conhece. Ele é capaz de dar os melhores conselhos, as melhores orientações. E ele dá os conselhos que são realmente importantes e essenciais. Por exemplo, em Apocalipse 3, verso 18, temos um conselho do Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus dá conselhos bons, conselhos maravilhosos. Aliás, ele é o único que pode dar conselhos sem precisar receber conselho de ninguém. A luz diz isso em Romanos 11, 34. Ninguém jamais deu conselhos ao Senhor. Tampouco houve quem desse algum conselho a Jesus e que não se envergonhasse quando tentou. Pedro tentou. Pedro tentou dar conselhos a Jesus. Lá em João, no capítulo 8, em Marcos, capítulo 8, verso 33, Jesus disse: você está falando coisas meramente humanas, mundanas. Você não conhece as coisas de Deus. Jesus é o maravilhoso conselheiro. E os conselhos de Jesus, ou o conselho de Jesus, não depende da época do ano. Eu vejo as pessoas lembrando muito de Jesus como maravilhoso conselheiro em dezembro. Ele é o conselheiro que dá conselhos maravilhosos em todos os 365 dias do ano. E a cada 4 anos ele reserva mais um dia para dar conselhos maravilhosos. Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é a promessa que se cumpriu de tempo. Conselhos maravilhosos. Aliás, o pai, ao apresentar o seu filho, diz: este é meu filho amado. A ele ouvi. Porque ele é um conselheiro maravilhoso, prometido a Isaías. Mas ele é também o Deus forte. Ele não é apenas um menino especial. Ele é o próprio Deus. Se você olhar um pouco mais à frente, capítulo 9, é dito que os restantes de Israel se converterão ao Deus forte. A quem nós nos convertemos? O Senhor Jesus. Ele é o próprio Deus vindo morar entre os homens. É exigido que os homens se convertam a este Deus forte. Isaías enfatiza que o Messias, aquele que estava ainda prometido que viria, é Jesus. Na perspectiva de Isaías, não existe a menor distinção entre Jesus, como o Deus forte, e o Deus Altíssimo descrito por diversas vezes. Aliás, João vai dizer que Isaías viu a glória de Cristo e dela deu testemunho. Mesmo naquele momento que parece ser o momento de maior fraqueza, que foi predito nos salmos messiânicos, Jesus chama a Deus pelo mesmo título que lhe é atribuído por Isaías, Deus forte. O Espírito de Deus, falando por meio de Isaías, atribui ao Messias o mesmo nome que Jesus chamaria a Deus. E Deus diz ser ele o Filho amado, em quem Deus tinha plena satisfação. Jesus não é um Deus fraco, pregado em uma cruz e impotente. Um Deus cujos braços estão abertos, mas pregados, impossibilitados de agir. Muito pelo contrário. Quando ele age, ninguém pode pedir, porque ele é o Deus forte. É o Deus para quem não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. E os próprios discípulos de Jesus, quando o veem agindo, mostrando uma fração do seu poder, eles perguntam: quem é este? Quando Pedro e os demais pescadores colhem uma quantidade muito grande de peixes, a primeira atitude de Pedro é se prostrar e dizer: eu sou pecador, não posso ficar diante do Deus. Mas Jesus é eterno, aquele que é desde a eternidade, de Isaías. A expressão Pai da eternidade
uma tradução de um dos títulos de Deus. Aquele que é eterno, o originador de tudo. Jesus é o Deus forte, sem sombra de dúvidas, mas ele também é mostrado como portador de um atributo que só Deus pode ter. Não podem existir dois eternos. Jesus é o Deus eterno. Ele não passou a existir em um determinado momento da criação, como querem alguns grupos religiosos que nós conhecemos e que volta e meia batem à porta das nossas casas. Ele sempre existiu. Ele não passou a existir no momento em que foi gestado no ventre de Maria. Ali não foi o ponto de partida da sua história. Ele não passou a existir no momento da sua manifestação em carne. Ele apenas foi manifestado em carne, mas ele existe e eternamente. Assim como Deus é o Pai eterno, o Filho tem que ser necessariamente eterno, senão Deus não poderia ser Pai eterno. Eu me tornei pai um dia. 7 de maio de 2003. Antes eu não era pai. Os pais que estão aqui também se tornaram pai algum dia. Tem data para isso. Mas Deus é o Pai eterno. Por isso Jesus é o Pai da eternidade. Aquele cujos dias não podem ser contados. Em sua existência na carne, Cristo, o Filho eterno de Deus, revela o próprio Deus de maneira exata e necessária para as nossas necessidades. Cristo revela a plenitude de Deus? Não. Ele revela aquilo que é absolutamente necessário para nós conhecermos de Deus, a plenitude do conhecimento que nós necessitamos. Nada do que nós precisamos saber sobre Deus deixou de ser mostrado em Cristo Jesus. Porque o Filho revela o Pai. Um dia um dos discípulos de Jesus se aproxima dele e diz: Jesus, deixa eu te pedir um favor. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus, que é a plenitude da revelação, a imagem visível do Deus invisível, diz: há quanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem, não me entendem, não sabem quem eu sou? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus não é o Pai. Ele procede do Pai. E ele revela o Pai de maneira satisfatória. É o que nos diz João, no capítulo 14, verso 9. Jesus, conselheiro maravilhoso, aquele que nos dá os melhores conselhos para todos os momentos, bons e ruins. Jesus, o Deus forte, aquele que tem todo o poder, e quando nós descansamos nas suas mãos, nós estamos seguros, porque das suas mãos ninguém pode nos tirar. Jesus, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tendo nos amado, nos amou até o fim, e vai completar a obra que iniciou em nós até o dia final. Jesus é apresentado também como o príncipe da paz. É interessante que Isaías fala do príncipe da paz no meio de uma série de profecias que falavam da futura destruição de Israel. Israel seria destruído, e se ficasse a 10ª parte, seria destruído novamente, para que restasse somente um toco, a santa semente. As profecias de Isaías eram tão terríveis que quando o Senhor diz: você vai falar, Isaías diz: Senhor, mas até quando? Lembra muito Paulo dizendo: eu gostaria de ser anátema por amor dos meus irmãos. Senhor, esta mensagem é muito dura. Mas aí Isaías recebe a profecia de que o príncipe da paz se manifestaria. Lembra que Jesus diz aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como dá o mundo? E sabe por que Jesus fala da paz que dá o mundo? Nos dias de Jesus imperava, no mundo em que ele vivia, no ambiente em que ele estava, um sistema de governo que tinha como uma das suas características que ficou conhecido historicamente como Pax Romana. Era basicamente o seguinte: os romanos diziam: nós dominamos, vocês não brigam conosco, nem vocês brigam entre vocês. Se vocês quiserem brigar conosco, nós destruímos vocês. E se vocês quiserem brigar entre vocês, nós destruímos vocês. Então fiquem quietinhos. Se trata de pagar os seus impostos. Era a Pax Romana. Era uma paz de armas, uma paz sob ameaça. Jesus vem e nos apresenta e se apresenta como o príncipe da paz. Somente alguém que é um conselheiro maravilhoso, somente alguém que tem existência e poder soberanos, eternos, tem condições de promover paz duradoura. O governo do Pai da eternidade, o governo do príncipe da paz necessariamente é eterno.
não pode ser quebrado, não pode ser destruído. Porque Ele tem todo o poder, Ele é o Deus forte. O principado de Jesus se refere à sua autoridade plena, ao seu poder pleno, mas principalmente ao fato de que Ele veio para anunciar paz entre o pecador e o Deus outrora ofendido. Porque Ele veio para encontrar um homem morto em delitos e pecados, ímpio, profano, rebelde, pecador, e evangelizou paz, restaurando o relacionamento quebrado pelo próprio homem, restaurando o relacionamento que o homem não queria restaurar e que muitos homens insistem em manter quebrado. Somente por meio de Cristo há paz entre o homem pecador que se rebelou contra o Senhor, que se mantinha em estado de rebelião e que, sem a intervenção de Deus, continua em atitudes de confronto e inimizade contra Deus. Mas somente por meio de Jesus a paz, a pacificação entre o pecador e Deus, o seu Criador. Em Cristo. Somente por meio de Cristo e por meio de ninguém mais são removidas as barreiras que separam os homens entre si. São removidas as barreiras que separam os homens de Deus. São removidas as barreiras que outrora nos lançavam no mar de desespero, numa certeza terrível de condenação e morte eterna. Mas a Escritura nos ensina a maravilhosa verdade de que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Aquele que aboliu a guerra, a inimizade e todas as barreiras, inclusive aquela que fazia separação entre nós e o nosso Deus, chamada pecado, pagando o preço do nosso pecado na cruz. A obra de Jesus, aquilo que Jesus fez, obrigou um judeu. E os judeus se achavam o supra-sumo da santidade, povo de propriedade exclusiva de Deus, e eram mesmo. Nação sacerdotal, testemunhas que Deus havia separado. Obrigou um judeu chamado Pedro a reconhecer o alcance universal da salvação, independente da nacionalidade. Em Atos, no capítulo 10, Pedro vai dizer assim: reconheço por verdade, eu sei que é verdade, eu não posso contradizer. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário. Em qualquer nação, é um judeu falando, isso é difícil demais de um judeu falar. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, falando do príncipe da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Em Cristo, somente em Cristo, nós temos paz com Deus, paz com o nosso próximo, paz com o nosso próprio coração. Cristo é o único que pode trazer paz entre os homens. E foi assim que começou o anúncio do nascimento de Cristo para os pastores nas cercanias de Belém. O céu se abre. Uma visão gloriosa é posta diante de alguns pastores que estavam nos campos a guardar os seus rebanhos à noite. E ouve-se um coro que canta: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós temos, queridos, hoje, todos os 365 dias do ano, todos os dias nós temos maravilhoso conselheiro. Não desprezemos os seus conselhos dia nenhum. Nós temos um Deus que é capaz de nos atender em todas as nossas necessidades e socorrer-nos em todas as nossas fraquezas, porque Ele é o Deus forte. Não desprezemos o seu auxílio. Nós temos um Deus que é eterno e imutável, e nós podemos confiar em todas as suas promessas, portanto não duvidemos da veracidade da sua palavra. E no mundo que jaz no maligno e vive em guerra, pastor, nosso país não vive em guerra, tua casa tem grade. Alguns colocam 2, 3 fechaduras nas portas de casa.
E alguns ainda colocam animais ferozes e sistemas de alarmes e concertinas e contratam seguranças para passar a volta e meia na porta da sua casa. Como dizer que nós não vivemos num ambiente sem paz? Mas nós podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. A paz com Deus nos é dada por meio de Cristo Jesus. O menino nos nasceu, presente nos foi dado. Melhor do que o PlayStation. Melhor do que aquele anel de brilhantes. Ou quem sabe foi só uma caixinha de bombons. Jesus é melhor do que qualquer dessas coisas. Não despreze o presente que Deus nos deu. Oremos. Bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor, pelo maravilhoso presente que o Senhor nos deu, pelo maravilhoso conselheiro, pela segurança que temos no Deus forte, pela certeza de que Ele não mudará porque é eterno, e pela paz que nos foi evangelizado. Obrigado a Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te pedimos em nome de Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso maravilhoso conselheiro. Nós pedimos que o Senhor continue fazendo com que os nossos olhos vejam as suas maravilhas e não desprezem o dom que o Senhor dá. Louvamos com ações de graça, Senhor, em nome e por amor de Jesus. O menino que nos foi dado, mas que hoje reina, sentado no alto e sublime trono. Em nome de Jesus.